Queridos, a conversa que Jesus teve com os discípulos dentro deste capítulo 17, a partir aqui do versículo 20, você vai perceber que é uma conversa que Jesus está tratando acerca do reino de Deus. E é uma conversa que eu posso dizer para vocês que ela é totalmente escatológica. Escatologia é a doutrina ou o ensino dos últimos tempos, de coisas que virão. E neste diálogo, nesta conversa, Jesus ele aborda a necessidade que todos nós, que um dia o aceitamos como Senhor e Salvador, ele mostra a necessidade de nós estarmos inseridos, enxertados no seu reino, que é o reino de Deus. Ele diz aqui que este reino, se você começar a ler a partir do versículo 20, principalmente aqui, versículo 20 e 21, você vai ver Jesus falando que o seu reino, ele não é visível, não é um reino que os teus olhos possam ver, ele não é palpável, mas que este reino está entre nós. Ainda que ele não seja visível e palpável, ele é real, ele é poderoso. O reino de Deus, ele é poderoso. O reino de Deus, ele existe. Por isso Jesus ele está trazendo os discípulos para tratar de um assunto que a todo momento, em vários textos bíblicos, ele insere esse assunto no meio dos discípulos, para que eles entendessem que eles estavam envolvidos no reino. E não era um reino humano, não era um reino material, não era um reino onde se via uma coroa de ouro, um cetro de ouro, um trono e súditos para servir esse rei. O reino de Deus, ele tem uma figura diferente. O reino de Deus não entra qualquer pessoa, mas quem aceita o rei, que é o rei dos reis e senhor dos senhores, passa a fazer parte dele. Jesus está tratando aqui desse rei. E ainda na conversa que Jesus teve, ele começa a falar aqui de uma sociedade, ou melhor, de algumas sociedades passadas. E ele fala aqui sobre duas sociedades. Ele fala sobre a sociedade de Ló e a sociedade de Noé e a sociedade de Ló. E essas duas sociedades, quando você vai ler a história lá em Gênesis, você vai perceber, queridos, que elas tiveram duas coisas em comum. Essas duas sociedades, tanto a que a Noé viveu, tanto a que Ló viveu, algo em comum eles tiveram. Eles tiveram festas. As duas sociedades, quando a Bíblia trata sobre elas, você vai perceber que havia festas, você vai perceber que havia ostentação, distrações de todos os tipos. Você vai perceber que entre essas duas sociedades, ou nessas duas sociedades, você vai perceber visivelmente a figura do pecado envolvendo ali pessoas. Mas ao mesmo tempo que você vai ver essas duas sociedades vivendo essas situações, sejam de festas, de ostentação, de distrações, de busca do prazer e muitas outras coisas, você também vai ver o final dessas duas sociedades. O final delas foram iguais: morte e destruição. O final da sociedade de Noé, você vai ver que foi totalmente destruída com água. Aquele povo foi submerso. Com exceção da família de Noé, o restante todos foram naufragados, submersos, afogados. Toda aquela sociedade se destruiu. Quando você olha para a sociedade de Ló, você vai perceber que teve um fim também trágico.
todos foram dizimados, não a família de Ló, mas aquela sociedade onde Ló vivia em Sodoma, sabe, e a sociedade de Gomorra, todas foram destruídas. Enquanto uma foi destruída com água, essas agora foi destruída com fogo e com enxofre. Então você tem que duas sociedades, duas famílias vivendo nestas sociedades. Essas duas famílias foram poupadas, mas quem estava em volta delas foram destruídos. Agora, a gente acabou de ler Lucas, capítulo 17, apenas um versículo que nós lemos, que foi o 32, e Jesus agora vem contando agora algo que é interessante. Jesus traz agora, sabe, a figura de uma pessoa. Jesus faz questão de advertir os seus discípulos, e ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. É o versículo 32 de Lucas 17. Lembrai-vos da mulher de Ló. Observe que Jesus poderia ter trazido tantas referências edificantes de homens e mulheres de Deus para a minha vida, para a sua vida, mas ele escolheu a mulher de Ló. Ele poderia ter trazido tanta gente, sabe, que entrou na galeria dos heróis da fé, de homens, de mulheres que deram suas vidas em prol do Senhor, do reino de Deus. Não, mas ele deixa essas pessoas de lado, essas referências boas, e ele pega uma referência para nós, para de alguma forma mexer com a nossa fé, mexer com as nossas preocupações. Ele escolhe a mulher de Ló. E eu imagino que talvez o Senhor tenha trazido a figura da mulher de Ló pelo fato, queridos, dessa mulher ter tudo para dar certo. A mulher de Ló era uma mulher que tinha tudo para dar certo. Você quer ver uma pessoa que tem tudo para dar certo? Esta mulher é uma delas. Quando você olha para todas as mulheres da Bíblia, esta mulher era uma delas, que ela tinha como entrar na história, sabe, de uma forma tão maravilhosa, mas a história mostra que ela preferiu tomar decisões. Infelizmente, ela toma 3 decisões, e essas 3 decisões que ela tomou na vida foram erradas. Nenhuma ela acerta. Deus dará todas as condições possíveis e necessárias para que ela pudesse escrever a sua história de uma forma tão maravilhosa. Você já percebeu que Deus muitas vezes Ele nos escolhe, Ele nos chama e Ele nos proporciona condições para que nós possamos escrever coisas abençoadíssimas na nossa vida. Mas diante dessas opções boas, quantas vezes nós vamos na direção contrária e tomamos as decisões erradas? Esta mulher é uma delas. Ela toma 3 decisões que foram totalmente erradas. A primeira decisão, observe, ela descartou suas referências espirituais. Você quer ver uma pessoa começar a tomar decisão errada? É quando ela descarta as referências espirituais. E pessoas são referências espirituais. Ela tinha Abraão. Abraão, que era da terra de Ur dos Caldeus, onde se adoravam vários e vários deuses, divindades. E de repente, Deus arranca Abraão de lá. Deus se revela para ele. E Abraão agora, ele abre mão de todos os deuses da sua geração, dos seus pais, deuses que ele conheceu. Ele abre mão desses deuses todos. Ele passa a adorar um único Deus. Abraão se torna o pai da fé. E quem era Abraão? Abraão era exatamente o tio do esposo dessa mulher. Abraão era o tio de Ló. Ela tinha uma pessoa que ela podia escolher como referência, que era Sara, a mulher de Abraão. Uma mulher que Deus escolhe, uma mulher que Deus
olha com carinho, com apreço. Que referência boa que essa mulher de Ló tinha para copiar, sabe? Para se referenciar, para perceber que esta referência era edificante para a sua vida. Ela tinha o seu esposo, que a Bíblia chama e diz que ele era um homem generoso, que era um homem quebrantado. Ló era um homem quebrantado. Ló era um homem que a Bíblia dá boas referências dele, mas ela abre mão dessas referências espirituais. Eu penso que há pessoas, irmãos, que ignoram as referências que Deus coloca ou colocou em suas vidas, simplesmente para seguir os impulsos do seu coração. Há pessoas que têm tantas referências boas para ela olhar e falar assim: olha, um dia eu quero ser igual a ela, um dia eu quero ser igual a ele, porque toda vez que eu olho para ele, toda vez que eu olho para ela, eu percebo, eu vejo a presença de Deus na vida dessas pessoas. E enquanto eu olhar para ele, para ela, eu sei que eu estou no caminho certo. Mas entenda uma coisa: há pessoas que vão abrindo mão das boas referências, que vai descartando as referências boas. Você já imaginou Josué? Josué, lá no meio do deserto, se ele tivesse descartado a referência de Moisés na sua vida, ele não teria entrado na terra prometida, não teria sido um excelente estrategista militar, um homem de Deus, alguém que o Senhor escolhe para entrar com o seu povo na terra de Canaã. Se Josué não olha para Moisés e percebe que Moisés era uma referência a ser seguida, Josué não teria sido o que foi. Você já imaginou se Jesus, com seus 12 discípulos e apóstolos, se aqueles discípulos olhassem para Jesus e não quisessem mais Jesus como a sua referência, este evangelho que está aqui talvez não seria da mesma forma. Mas esses homens, eles escolheram Jesus como referência. Você escolheu Jesus. Jesus é a nossa referência espiritual. Numa outra maior referência que um homem ou uma mulher possa ter do que Jesus. Quando nós nos espelhamos em Cristo, nos referenciamos em Cristo, queridos, a nossa vida tem um sentido diferente. Então, boas referências, eu penso assim, que boas referências, elas nos aproximam de Deus. Eu lembro no início da minha conversão, quando a situação estava muito difícil, eu por muitas vezes pensava em não continuar no Evangelho, uma das primeiras imagens que vinham em minha mente eram as pessoas que serviam para mim de referência. Então eu olhava para aqueles homens de Deus, olhava para aquelas mulheres de Deus que são ainda minhas referências até hoje. Eu cruzei esses anos todos do Evangelho, não acho que seja muito, mas 31 anos no Evangelho, eu acho que é um pouquinho de tempo. E sabe, até hoje eu nunca descartei nenhum desses amigos, esses homens e mulheres de Deus como minhas referências. Eles me ajudaram muito e me ajudam até hoje. Então, referências espirituais nós não podemos abrir mão. E essa mulher fez isto. Ela descartou suas referências espirituais. Me permita falar para você nesta noite: busque referências de homens e mulheres de Deus, referências espirituais para a sua vida. Nós estamos vivendo uma sociedade em que muitos vão buscando referências para copiar de gente que nunca teve relacionamento com Deus, contato com Deus, vida íntima com Deus. Quantas pessoas vão buscar referências em lugares e coisas que não nos edificam? Esta mulher errou feio. Tomou uma decisão péssima quando ela descarta suas referências espirituais. Ela não olhou para essas pessoas para copiar a vida. Sabe, um bom exemplo dessas pessoas. Quantas vezes a gente fica tirando os olhos de boas referências para olhar pessoas que têm péssimo relacionamento, péssima vida com Deus, péssimo testemunhos.
Tira os teus olhares, sabe? Tira o foco, apague o teu holofote de pessoas que não são referências de Deus para você. Busque referências espirituais para a sua vida, e isso vai te ajudar na tua caminhada, na tua jornada, nos momentos mais difíceis. Essas boas referências nos ajudam. Eu gosto muito do que Paulo diz aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Olha o que aqui Paulo diz. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você percebe o que Paulo está dizendo? Vocês precisam me imitar. Eu preciso ser a sua referência. Enquanto eu sou de Cristo. Se toda vez que vocês olharem para mim, vocês perceberem Jesus na minha vida, então que eu sirva de referência para você. Irmãos, quem diz isto é alguém que tinha um profundo relacionamento com Deus. É alguém que não tinha a mínima preocupação de dizer, olha, sede meus imitadores. Tudo que eu fizer, façam, porque enquanto eu estiver com Deus, eu sou a sua referência. Humanamente, eu sou a sua referência. Eu pergunto, você é referência? Nós somos referência. Quando alguém olha para você, aonde você trabalha, você é uma referência. Quando você está na sua faculdade, você é uma referência. Quando você está dentro da sua casa, na sua família, você é uma referência. Quando você passa pelas ruas, sabe? Quando alguém olha para você, você consegue ser uma referência de Cristo. Porque se você não é, se eu não sou, eu tenho que parar para rever os conceitos e a minha vida com Deus. Porque nós precisamos não só de termos referências para nós, como nós também precisamos ser referência para os outros. Nós estamos aqui, queridos, numa via de mão dupla. Não é uma via de mão única, onde apenas você precisa de referência. Poxa, se fosse assim era muito bom. Mas a Bíblia, ela manda você andar em mão dupla. Da mesma maneira que você olha para alguém, e alguém de Deus, e você tem uma referência, você também precisa ir na outra mão, servindo de referência para alguém. Então me permita falar para você, não descarte as suas referências espirituais. Infelizmente, a mulher de Ló descartou referências maravilhosas que poderia ter abençoado tanto a sua vida. Por que essa mulher, irmãos, tomou a segunda decisão errada? Observe que a primeira decisão errada, ela descartou as suas referências espirituais. A segunda decisão errada que ela tomou é que ela Mexe para mim, meu filho, deu um pau aqui. Ela se desconectou de Deus. Infelizmente, a mulher de Ló se desconectou de Deus. Olha o que diz o texto, vamos lá. Em Gênesis capítulo 19, versículo 16, a parte A. Os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e suas duas filhas. Perceba bem, quando Sodoma estava a ponto de ser destruída, dizimada, pulverizada da face da terra, e Deus dá a ordem para que a família de Ló saísse o mais rápido possível, em algum momento eles diminuíram os passos. Em algum momento eles atrasaram essa saída. Os anjos, percebendo que eles estavam correndo risco de morrerem, eles voltaram. E eles pegaram na mão de Ló, eles pegaram na mão da esposa de Ló, na mão das duas filhas de Ló, e eles saíram dali arrastando, ou melhor, tirando essa família o mais rápido possível, para que eles não fossem consumidos pelo fogo, pelo enxofre. Enquanto a mulher de Ló, observe bem,
Enquanto a mulher de Ló segurava na mão do anjo, estava tudo bem. Enquanto a mulher de Ló estava firme na mão que o anjo, que Deus colocou ali para conduzi-los para fora de Sodoma, estava tudo bem. Perceba uma coisa: enquanto nós que estamos aqui permanecemos segurando na mão de Deus, você pode dizer com toda certeza, por mais luta que você esteja passando, está tudo bem. Mas o problema é que o versículo 26 de Gênesis 19 diz que essa mulher agora, você vai dar uma observada, você vai observar que essa mulher, ela já não está mais ao lado do anjo, ela não está mais à frente do anjo. Você não vê ela nem ao lado e você não vê ela à frente correndo. Não, você não vê. Ao contrário, essa mulher preferiu soltar a mão do anjo. Ela prefere interromper sua caminhada com Deus. Ela foi ficando para trás. Querido, se a nossa jornada, se a sua caminhada com Deus, se a jornada da sua vida, se nós nesta noite nos desconectarmos do Senhor, tudo em nossa vida começa a dar errado, vai perdendo sentido. Ela se desconecta de Deus, ela solta a mão do anjo. A Bíblia só mostra ela dentro desse aspecto. Ela vai ficando para trás. Eu não sei o que ela fez, mas de alguma forma ela solta, ela se despluga, se desconecta de Deus. E quando a gente começa a se desconectar de Deus, olha, comece a se preocupar, porque é sinal de perigo, alguma coisa não vai dar certo. Quando nós soltamos a mão de Deus, quando nós nos desconectamos do Senhor, quando nós vamos ficando para trás, vamos deixando, que as coisas irem, caminharem, mas você vai ficando e tomando distância de Deus, isso é preocupante. Provérbios 8, versículo 36, apenas o início, diz assim: olha, todavia, aquele que decide se afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Você percebe o que está escrito ali em Provérbios capítulo 8, versículo 36? Que foi o próprio Deus que falou. Todavia, aquele, quem é aquele? Qualquer pessoa que decide se afastar-se de mim, se distanciar, se desconectar, abrir mão do Evangelho, abrir mão da vida com Deus, do relacionamento com o Senhor, abrir mão das coisas que Deus colocou para que nós possamos viver, abrir mão da palavra, abrir mão da oração, abrir mão do relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Toda essa pessoa, aquele, pode ser eu, você, qualquer um de nós, que estivermos enquadrados em Provérbios capítulo 8, versículo 36, irmãos, infelizmente, vamos viver uma vida de flagelo. Então me permita falar para você, não se desconecte de Deus, não largue a mão de Deus. Por mais difícil que esteja, por mais aflita e aflito que você possa estar vivendo, mas não largue, por mais preocupações que você tem, e eu sei que muitas vezes nós somos tentados a largar a mão de Deus, eu sei disso, mas não faça isso. Certa vez um amigo me apresentou o seu cunhado. Eu lembro que este cunhado, no qual o amigo apresenta, era um empresário muito conhecido em Caxias. Tinha uma marca, uma grife, em vários shoppings do Rio de Janeiro. Era uma marca de roupa muito boa. Muito boa. E quando ele apresenta esse amigo, ele disse: Paulo, meu cunhado está precisando conversar um pouco. Você pode dar uma palavra de Deus para ele? E eu lembro que eu comecei a conversar com o cunhado, e uma das primeiras coisas que eu ouvi desse empresário foi exatamente assim:
eu me sinto um cão, cachorro. Eu me sinto um cachorro leproso. É desse jeito que a minha alma se encontra. Eu me sinto como se eu tivesse com o corpo tomado de lepra. Eu me sinto como um lixo. E o que eu faço para eu não me sentir mais assim? Eu disse, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa conhecer o Senhor. E se você deixar que Cristo seja o Senhor da sua vida, nunca mais você vai sentir isso. Eu lembro então que eu comecei a levar ele para os cultos. Antigamente a igreja tinha um culto na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, toda quarta-feira, ia pessoas do Rio de Janeiro inteiro. E o primeiro culto que eu levei ele para, o primeiro culto evangélico que ele foi lá na ABI. Ele chorou do início ao fim. Voltamos para Caxias e ele falando que presença maravilhosa, ele nunca tinha sentido aquilo, sabe, que paz. Ele começou a falar, sabe, como foi bom ter ido àquele culto evangélico, como foi bom ter ouvido aqueles louvores, sabe, aquelas mensagens maravilhosas. E ele começou a frequentar a igreja lá em Caxias. Mas eu não esqueço de uma coisa. Ele que estava tendo dificuldades financeiras, fechando algumas lojas, porque foi um período de crise. Quando ele começou a caminhar no Evangelho, Deus começou a abençoar este homem. As empresas, as lojas dele começou a vender muito. Ele começou a ficar muito feliz com Deus, porque ele disse, Paulo, eu não só estou sentindo muita paz no meu coração, eu não só me sinto tão bem agora, sabe, com a presença de Jesus na minha vida, como Deus também, cara, está me abençoando as minhas lojas, nos shoppings, quase não vendia nada, eu já tinha fechado algumas lojas, agora já estou pensando, sabe, em reabrir essas lojas. Ele estava indo muito bem, irmãos. Mas eu não esqueço de um culto que nós tivemos. Eu posso garantir para vocês que aquela noite foi uma das mensagens mais maravilhosas que eu ouvi do pastor Cassiano, meu antigo pastor, que Deus já recolheu, já está na glória com o Senhor, já está descansando. E o pastor Cassiano era um profeta, um grande profeta de Deus, um dos homens que eu mais respeitei, sabe, respeitado no Brasil inteiro. E o pastor Cassiano estava tomado pelo Espírito Santo naquela noite. A gente sentiu uma presença gloriosa de Deus na vida daquele homem, daquele pastor, que na época tinha mais de 70 anos. Aquele homem usado por Deus, pregando e falando de algo que Deus estava falando para a igreja inteira. Aquele culto naquela noite, se não me engano, tinha mais de 1.500 pessoas, e todo mundo ali glorificando a Deus, todo mundo feliz, a gente sentindo Deus falando com a igreja inteira. E de repente, esse irmão, sabe, que estava caminhando no Evangelho alguns meses, ele segura assim no braço direito, e ele fala assim, Paulo, me diz uma coisa, o que o pastor está falando aí na frente, tem que ser desse jeito, tem que viver desse jeito, é assim? Eu falei, claro, mas tem que praticar tudo isso que está falando. Eu falei, isso é bíblico. Mas e as coisas estão ainda fáceis, eu tenho que largar. E aquelas coisinhas que eu ainda gosto, eu tenho que parar de gostar. Eu falei, cara, 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Eu percebi que naquela hora, ouvindo a mensagem poderosa de Deus através do seu profeta, naquela hora, ele baixa a cabeça, ele ficou reflexivo o tempo inteiro. O culto terminou, ele não deu uma palavra, sabe, todos nós fomos embora para as nossas casas, ele foi mudo para casa. Vários cultos ele não aparece.
E eu fiquei preocupado, então eu fui lá na empresa dele, que era na 25 de agosto, no bairro 25 de agosto, e quando eu cheguei lá no escritório, eu falei, cara, o que é que houve, cara? Tu tá sumido, meu irmão, a gente tá sentindo a tua falta. E ele falou assim, pô, cara, eu tenho um negócio para te falar, Paulo. Eu não vou mais para a igreja, não. Eu falei, mas por quê, cara? O que houve? E aquela paz que você estava sentindo? Ele falou, não, realmente maravilhosa. E aquela alegria na alma, realmente. E Deus te abençoou, não, realmente. Eu falei, peraí, e parou? Ele falou, cara, mas eu estava pensando bem, sabe? Eu estava dando uma olhadinha bem. Eu acho que eu não estou preparado para ser crente, não. Eu falei, tudo bem, eu entendo você, mas compreendo uma coisa, o Evangelho, ele não transforma uma pessoa do dia para a noite, o Evangelho é um processo gradativo, o Espírito Santo, ele vai trabalhando em algumas questões da nossa vida, quando você fosse a perceber, aquilo que você fazia, você não faz mais, aquilo que você gostava, não gosta mais, aquela pessoa que você era, você não é mais, porque Deus vai trabalhando nesses processos, sabe, nos escaninhos da vida, nas partes ocultas da vida. É assim que Deus faz. Ele não viu isso. Mas ele falou, vamos fazer o seguinte, deixa eu me preparar primeiro. Eu acho que eu não vou, não. Eu vou pensar. Infelizmente, não mudou nada. Ele achou que não deveria e pronto, ele não foi mais. Passado-se um ano, talvez um pouquinho mais, ele não só voltou a sentir as mesmas coisas que ele sentia antes, como piorou. Se você acha que a coisa ficou ruim, eu quero dizer para você, com muita tristeza, que ficou pior, porque ele não só fechou uma nem duas, mas ele fechou todas as suas lojas, ele abriu falência, ele entrou num estado de caos. Você começa a perceber que às vezes nós estamos indo tão bem, irmão, segurando na mão de Deus, sendo levados pelo Espírito Santo, sendo conduzido a um lugar seguro. O que Deus estava fazendo com a família de Ló? Segurando na mão da mulher de Ló, conduzindo ela para um lugar seguro, levando ela para um lugar bom, sabe, arrancando aquela família de um lugar de destruição para um lugar de bênção, mas ela larga a mão de Deus, e na medida que você se despunga, se desconecta de Deus, você está simplesmente assumindo qualquer responsabilidade sobre a sua vida. Não largue a mão do Senhor, não se desconecte de Deus. Sabe, ela faz isso. Esse empresário, talvez, sabe, eu tenho certeza, se ele não tivesse largado a mão do Senhor naquele momento, eu não sei, eu tenho certeza que esse homem tinha sido muito mais abençoado, sabe, a vida dele era outra totalmente diferente. Agora não sei nem mais por onde ele anda. A vida dele, assim conforme Sodoma foi pulverizada, a vida material dele também, assim conforme as pessoas de Sodoma foram pulverizadas, a vida espiritual dele também, tudo dele foi pulverizado. O cara virou um lixo. Com muita tristeza que infelizmente a gente fala isso. Não solte a mão de Deus, não se desconecte de Deus. Não permita que nada, sabe, faça com que você se distancie, afrouxe as mãos do Senhor. Não faça isso. Infelizmente, essa foi a segunda decisão errada que esta mulher tomou na sua vida. Ela se desconectou de Deus, ela largou do Senhor, ela se distanciou de Deus. E a gente sabe o resultado final. A terceira e última decisão errada que esta mulher tomou na sua vida é que ela deixou de contemplar um futuro com Deus. Ela tinha tanta coisa boa pela frente. Mas o texto diz aqui em Gênesis 19, versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás. Foi a única pessoa que fez isso, mesmo sendo orientada a não fazer.
Os anjos disseram: olha, nós vamos sair daqui, nós vamos correr o máximo que nós pudermos, mas nós, em momento algum, nós vamos olhar para trás. Eu quero que você entenda, queridos, um detalhe que algumas pessoas talvez tenham dificuldade de entender. Olhar para trás, nesse contexto aqui, não foi um simples gesto de curiosidade, não. Entenda bem. O anjo está dizendo assim: olha, deixa de ser curioso, não olha não. Olhar para trás tem um sentido muito mais poderoso do que este. Olhar para trás não era um ato de curiosidade, não. Olhar para trás tinha um sentido, sabe, espiritual. Alguns comentaristas bíblicos dizem que a mulher de Ló, sabe, ela tinha saído de Sodoma, ela foi levada para fora de Sodoma, mas o seu coração permaneceu lá. O corpo sai, mas a alma, o coração está lá. Existe um ditado aí fora que diz que é o mesmo que fazer uma missa de corpo presente. O corpo está aqui, mas a alma já está longe. A mulher foi tirada, mas o seu coração não. Por isso, Jesus, ao citar a mulher de Ló, ele teve a intenção de nos advertir. Entenda bem, o que Jesus está fazendo com a igreja, a sua igreja, é nos advertir para que não tiremos os nossos olhos, para que nós venhamos tirar os nossos olhos das coisas temporais. Quem sabe essa mulher, o seu coração estava na sua casa, de 4 quartos, a sua mansão, o seu carro, se fosse na época de hoje, o carro ficou para trás, o dinheiro ficou para trás, coisas que ela demorou para conseguir construir, ficaram para trás. Sabe quantas pessoas ficam com seus olhares para as coisas materiais, porque é apenas isso que chama a sua atenção? Coisas temporais, coisas passageiras. Essa mulher estava com o coração ainda naquelas coisas lá de trás. Eu não quero nem aqui conjecturar que ela estava olhando para alguém que ela deixou para trás, um relacionamento, nada disso, irmão, porque aí eu estaria pecando contra a palavra de Deus. Mas certamente alguma coisa que ela deixou para trás, o coração dela ficou lá. Me permita dizer, se você quer andar com Cristo, não permita que seu coração fique preso a alguma coisa que atrapalhe você de olhar para o futuro. Quem está com Cristo não pode estar agarrado em alguma coisa, tem que estar olhando para frente, olhando para o Senhor, se desconectar, se desprender de coisas temporais, passageiras. Pastor, me ajude a entender o que o senhor está falando. Isto é bíblico? Tem base bíblica para que eu possa me referenciar? Eu digo a você que com certeza que tem. Dê uma olhadinha aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículos 1 ao 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. E diz assim, olha, vou lendo para adiantar para você. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem, olha o que diz o versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O versículo 3 diz assim: pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Você percebe qual é a orientação do apóstolo Paulo para a gente? Uma vez que vocês ressuscitaram, você nasceu de novo para uma vida com Cristo, mantenha os seus olhos fixos nas coisas do alto. Irmãos, eu quero mais uma vez explicar que a Bíblia não está mandando você parar de estudar. A Bíblia não está mandando você parar de fazer o seu curso. A Bíblia não está mandando você parar de trabalhar. A Bíblia não está mandando você parar de galgar uma posição melhor na sua empresa. A Bíblia não está
te impedindo de ser uma pessoa bem-sucedida na sua área, de conquistar, alcançar os seus sonhos, os seus projetos de vida, a Bíblia não está te proibindo disto. Se alguém disser isso para você, não é verdade. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é: você pode fazer qualquer uma dessas coisas, porém, os teus olhos precisam estar voltados para cima. A tua maior intenção tem que ser o céu. O teu maior projeto de vida é o céu, é o reino de Deus. Você pode fazer qualquer coisa na vida, mas não tire os olhos das coisas celestiais. Porque quando a gente tira os olhos do reino de Deus, a gente transforma esta terra no nosso reino. No Evangelho de Mateus, se não me engano, eu não sei se é o capítulo 7, versículo 21, não estou lembrado agora, que diz: olha, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aonde aquilo que você tem se tornou mais precioso do que qualquer coisa na sua vida, pode ser teu filho, tua filha, o teu carro, o teu trabalho, o teu emprego, o teu salário, sabe, a tua posição social, a tua conta bancária, a tua casa, o teu apartamento. Se tudo isso que você tiver for o teu maior tesouro, o seu coração está aí, já não está mais em Deus. Você consegue entender o que Paulo está dizendo para a gente? Qual é a posição da igreja? Reino de Deus, queridos, não são coisas visíveis ou palpáveis. Quem quer o reino de Deus, por mais que você conquiste qualquer coisa na sua vida, seja o mais bem sucedido em qualquer área, mas o teu reino não é aqui, é lá em cima, é com o Senhor, é na sua glória. E eu quero esse reino de Deus. E a igreja precisa desejar isso. Por isso Jesus, ele está aqui nos advertindo. Olha para a mulher de Ló. Olha para a mulher de Ló. Olha o exemplo da mulher de Ló. A mulher de Ló representa tudo isso. A gente às vezes não quer olhar para isso. Eu gosto de uma frase de Spurgeon, e ele diz exatamente assim: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Charles Spurgeon, irmãos, é fantástico. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais existe Deus, as coisas celestiais, o reino de Deus estiver enxertado em nós, menos vontade de querer viver nessa terra a gente vai querer. Você vai ser mais feliz assim. Por isso, amados, que tenhamos um futuro com Deus. Talvez você esteja aqui preparando o teu futuro na terra. Você não está errado, mas vem cá, e como é que está o teu futuro com Deus? Porque a gente planeja nosso futuro na terra. Eu quero daqui a 3 anos terminar a minha faculdade, eu quero daqui a 5 anos fazer o meu doutorado, o meu mestrado, eu quero fazer isto, eu quero terminar de pagar minha casa, ou comprar uma casa. Tudo bem, queridos. Glória a Deus, por sua vida consiga isto. Eu quero abrir uma grande empresa, eu quero ganhar salário X, eu quero isso. Glória a Deus, meu irmão, que Deus te abençoe. Continue assim, continue lutando, mas entenda uma coisa: você está preparando o teu futuro na terra, mas como é que está o teu futuro com Deus? Será que você está investindo apenas no teu futuro no reino terreno? Ou será que você está preparando o teu futuro no reino celestial? Vamos ver aqui o que é que diz Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Quem está falando isso aqui é Deus. Diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o quê? O futuro pelo qual anseiam. Olha que palavra maravilhosa. Deus está dizendo: olha, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu tenho um plano para vocês. São planos bons, planos abençoados. Eu não tenho nenhum mal contra vocês, não. Para quê? Para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Você anseia qual futuro? O que está no teu futuro? É reino humano, terrestre, palpável, visível,
Ou será que é um reino celestial? Porque eu te digo uma coisa: se este reino aqui de baixo não der certo, tenham certeza que o de cima vai dar. Se você fracassar no reino humano, eu tenho certeza, se você estiver preparando um futuro no céu, no reino celestial, este não dá errado. Nunca deu errado, nem vai dar. Você percebe qual é a palavra que Deus trouxe para a igreja hoje? É reino de Deus. Eu não tenho prosperidade para você, eu não tenho cura para você, eu não tenho milagre para você, mas tem reino. Se tem reino, substitui qualquer uma dessas coisas. Porque se Deus quiser curar você, você vai ser curado. Mas se você morrer hoje, você está com o reino celestial, você vai para o céu. Por isso, queridos, diante das profecias que já se cumpriram e os acontecimentos atuais, precisamos mais uma vez observar que Deus, o que o Senhor Jesus falou aqui em Lucas. E eu finalizo a mensagem quando ele diz aqui em Lucas 17, que foi exatamente o capítulo que eu comecei a ler, e eu quero que a gente termine eu quero terminar esta mensagem aqui com Lucas 17, e no versículo 26, Lucas 17, passa o slide para mim, meu filho, por favor. Lucas 17, versículo 26 ao 32, diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Olha o que diz a palavra. Será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguirá sua rotina de banquetes. Olha o que Jesus está dizendo, preste atenção. De festas e casamentos. Até o dia que Noé entrou na arca e viu o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. Olha a segunda referência mais uma vez. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo não volte para casa. E aí termina o versículo 32, que foi o primeiro versículo que eu li para iniciar a mensagem. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Vocês percebem? Essa mulher tinha tudo para dar certo, fez tudo errado. Tudo deu errado. Primeiro, vocês viram comigo, ela descartou suas referências espirituais. Segundo, ela deixou de contemplar um futuro com Deus. Ela se desconectou de Deus. Olha, quanta coisa essa mulher podia ter evitado. Então, queridos, em nome de Jesus, o que você quer? O que você lembra? O que está na sua mente? O que tem sido mais importante na sua vida? Quais são as decisões que você tem tomado em sua vida? As decisões que você tem tomado têm sido de Deus? Tem agradado ao Senhor? Tem tomado decisões certas? O teu reino, onde é que está? Você está construindo um reino aqui? Apenas aqui? Ou será que você tem se preocupado em construir o teu reino celestial? O teu reino com Deus? Onde você está inserido? Onde você está enxertado? Onde está a sua vida? Eu gostaria que a igreja parasse para pensar nesta noite.
Qual é o reino que você está? Quais são as decisões que nós temos tomado em nossa vida? Vamos nos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus, e vamos orar.